Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos para a nossa Eucaristia. Hoje celebramos o 4º domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, dia mundial de oração pelas vocações, e rezamos na intenção de toda a nossa comunidade, e em especial por todos os nossos jovens. Também celebramos as seguintes intenções: falecido 7º dia, Padre Vitor Fernandes Vasco de Freitas Aguiar. Demais falecidos: Sara, falecida ontem, Délia Luquete, Nilva Lázaro Figueiredo, família Celes França, família Romani, família Cohen, família Ferreira Lima, família Alves Ferreira, Lotério Marfil, Lina dos Santos Marfil, Maria dos Santos Ferreira, Nilce Andriguete, C.N. Osino, Orfino Rodrigues, Domingos de Anatempo, Reinaldo Bueno Júnior. Pela saúde de Nilton Oliveira Silva Bernardo, que vai fazer uma cirurgia, e Ricardo Planheiro. Em ação de graças para Rafael Pira e Ariana Séries França. Somos o rebanho que o Senhor, como pastor, reuniu. Conduzidos por Ele, viemos buscar o alimento que nos salva. Ele mesmo que nos sacia pela sua palavra e pelo seu corpo e sangue. Atraídos pelo bom pastor, também por ele seremos enviados para dar testemunha da sua Páscoa. Neste dia em que a Igreja reza pelas vocações, supliquemos ao Senhor da Messe que envie operários generosos para amar e servir a todos. Rezemos de maneira especial por todos os membros de nossa comunidade, em especial por todos os nossos jovens, para que sejamos portadores de Jesus Cristo para todos os nossos irmãos e irmãs. Com a alegria desse tempo da ressurreição do Senhor, iniciemos nossa celebração cantando o canto número 248. Por sua morte, a morte veio, o fim do sangue derramado, além da renascer. Sangue ferido, nova estrada abriu, e desse homem vi se descobrir. Meu coração me diz o amor que amor e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas para o Jesus celebramos esta Eucaristia. Apenas como perguntar se o Senhor Guilherme de Vasco de Freitas Aguiar está presente. Está aqui? Nossos sentimentos presos, estaria lembrando para o Vitor Fernandes, no 7º dia. Oramos por ele e por as demais intenções que cada um traz dentro do coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para celebrar com dignidade esta Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores, e juntos confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras,
atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus rico em misericórdia, tenha sempre compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor, Deus Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica e tende piedade de nós. Só vós sois o Senhor, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador. O Espírito Santo, na glória de Deus Pai, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos com as duas velas acesas, dando certo dia. Deus eterno e todo misericordioso, conduzir-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus, e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos reuniu para ouvir sua palavra. Escutemos a voz do bom pastor que nos guia e protege, com o coração aberto à sua vontade. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza
Deus constituiu o Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificaste. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 13.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor é o pastor que
que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Eu realmente errei, mas você tem que soltar a voz. Leitura da primeira carta de São Paulo. São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso que fostes chamados, também Cristo sofreu por vós, deixando-nos um exemplo a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, mas antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por sua ferida, fostes curados. Andai como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou bom pastor, diz o Senhor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no retiro das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem crê na ressurreição, diga amém. Amém. Agora, se quiser a segunda pergunta, já vamos começar. Quem vive como ressuscitado? Esse já é a página 2 que eu tenho. Viver como ressuscitados é um grande desafio como cristãos. Vocês lembram quantos dias são aparecem? Quantos dias são aparecem? 40. E a Páscoa? 50. Para dizer, começa no primeiro domingo da ressurreição e vai até o domingo do Pentecostes. 50 dias nós temos para viver como ressuscitados. Portanto, se nós estamos ainda chorando, né? As cenouras do Egito, lamentando, vivendo o lado penitencial dele, somos pecadores, nós, sim, mas nós fomos libertados disso para viver de maneira pascal. A palavra Páscoa é passagem. Passar do pecado à graça. A palavra graça deriva depois de gratuidade, grátis. Deus é graça, Deus é grátis conosco. Não importa o que você faça, Deus sempre nos perdoa, Ele nos ama. Não condicionamos Deus ao nosso modo de viver. E durante a Páscoa, nesses 50 dias, 7 domingos de Páscoa, o 7º vai ser já a ascensão de Jesus aos céus e depois de Pentecostes. Sempre, todos os anos, no 4º domingo da Páscoa até hoje, se celebra o domingo do Bom Pastor. Domingo do Pastor. Se vocês conhecerem o padre, eu já vi o padre. Pode dar os parabéns para ele. Olha aí, eu já vi também os louros. Tranquilo que o padre é o padre Cláudio. Então, só para dizer, hoje nós somos convidados a ser bons pastores. Mas não somente o padre, o bispo, os ministros, mas todo batizado, toda batizada está chamada a ser bom pastor, boa pastora. Na sua família, no trabalho, nos relacionamentos, devemos cuidar uns dos outros. Isso ser pastor é aquele que cuida, aquele que acolhe, aquele que está próximo, aquele que tem uma palavra de consolo, aquele que tem uma palavra de sabedoria para dizer talvez na hora certa. E Jesus, claro, quando nós falamos de bom pastor, de repente nós vivendo nesse mundo urbano, nós esquecemos que a Bíblia é toda agro-pastoril, né? Agricultura, e no tempo de Jesus muitos pastoreavam os seus rebanhos. Por isso, para ter um relacionamento mais próximo com Deus, muitos títulos humanos eram dados a Deus. Deus é nosso rei, Deus é o agricultor, nós somos os campos, né? Jesus é a árvore que nós sustamos, Deus é o dono da vinha e Deus é o pastor de Israel. Jesus, por ser o Emanuel, o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Portanto, Jesus é o nosso pastor. Ele é o pastor e nós somos um rebanho de ovelhas. As ovelhas, eu lembro do padre, lembro do padre falecido já, né? O padre Monsenhor Jonas Amigo, da autoridade de São Paulo. Ele uma vez falou que as ovelhas, elas foram escolhidas talvez por ser um animal muito bobinho. Uma ovelha só sabe andar em rebanho. Quando ela sai do rebanho, ela se perde. Por isso que o pastor tem que guardar aquelas ovelhas e
e ir atrás da ovelha. Vocês lembram da palavra, né? Da ovelha perdida. O pastor vai atrás dela porque sabe que ela não consegue voltar. A imagem de ovelha de rebanho não é para que sejamos passivos, né? Cabeça baixa, não. É para que sejamos dóceis à voz do pastor. Sejamos dóceis à voz daquele que nos chama. Se nos perdemos, sabemos que Ele vai nos buscar. Tem uma imagem muito clássica de Jesus colocando a ovelha nos seus ombros, para mostrar como o bom pastor não castiga a ovelha, ele acolhe com carinho, com amor. E claro, nós temos no Evangelho de hoje, né, que pelos anos que ano A, ano B, ano C, todos os anos, 4 domingos da Páscoa, que fala do bom pastor, não se repetem os mesmos versículos, mas é o capítulo 10, sempre, de São João, que o contexto é sobre o bom pastor. Hoje ele não fala claramente que eu sou o bom pastor, mas fala que ele é o pastor, que ele é a porta, ele é o cordeiro, assim como aqui o altar, né? O altar é o altar, sacerdote e cordeiro. Vítima, que é o cordeiro, e ele próprio Jesus que se imola, é ele que se oferece a Deus como sacerdote, como altar e cordeiro. Jesus é também o pastor, a porta e o cordeiro. O redil que é um cercado, um curral, os pastores usavam esse redil porque as ovelhas podiam se perder e havia os lobos que vinham para devorá-las. Eram presas fáceis e lá no meio do, né? Imagine aquelas montanhas, aqueles lugares. Não sei se alguém já viu uma ovelha de perto. Levanta a mão, quem já viu uma ovelha de perto? Ai, que bonito. Quem tem animal na sua casa? Gato, cachorro? Diga aí. Olha a maioria, né? Quando a gente tem gato e cachorro, a gente chama ele pelo nome. Ele atende ou não atende? E se chega um estranho e fala o mesmo nome para ele, você atende? É mais difícil, né? Pode ser que tem uns cachorros, uns gatos mais dóceis que vêm se esfregando ali, bem perto da pessoa do visitante, mas normalmente reconhece a voz do dono, o faro, o cheiro, eles têm tudo isso. Imagina as ovelhas, então quando Jesus fala, eu sou o pastor das ovelhas entra pela porta, porque quem entra de lado do redil é ladrão e assaltante, e as ovelhas conhecem a voz do pastor. O pastor conhece as ovelhas, chama pelo nome. Então não é difícil quem tem um animal assim na sua casa saber que quando eu chamo, ele vem. E não é que ele é inteligente, não. Alguém me disse que Deus pode ser que o cachorro é tão inteligente. Não, inteligente somos nós. O cachorro está condicionado ao que ele escuta, o que ele faz e tal, não tem nada inteligente. Ele repete. Tá? Dá um ovo para ele quando ele ficar assim, né? Então a inteligência chega até a mim, ele come um ovo, mas não é inteligente. Então de repente nós ouvimos Jesus chamando pelo nome e as ovelhas escutam sua voz, mas diz o Evangelho que ela não escuta a voz de estranhos, porque não conhece a voz antes, foge dos estranhos. Então Jesus, ao se mostrar desse jeito como bom pastor, né? Não é apenas pastor, é um bom pastor, faz com que nós o sigamos, com que nós tenhamos essa docilidade para seguir quando Ele nos chama, quando Ele fala conosco, na oração, na palavra de Deus, né? Nos sacramentos. Tem tantas maneiras que o pastor se relaciona conosco. Hoje talvez é um desafio, não tanto, o pastor não vai mudar, o pastor é ele, vai ser sempre. Pastor, porta e cordeiro. Ele vai nos ter sempre a amabilidade de nos acolher, de colocar os ombros sobre ele. O desafio hoje é para que nós sejamos ovelhas. E ovelhas que saibamos escutar, ouvir. Porque se nós não ouvirmos, e se nós pudermos fazer inclusive um paralelo, não é? Sobre a voz. A voz do pastor se torna dócil. Você quando ouve o Evangelho todos os dias, alguma coisa vai ficando. Você vai se habituando a ouvir mais
E lamentavelmente, a gente às vezes acaba escutando outras vozes e não a voz do bom pastor que é Jesus. A gente acaba ouvindo, eu sigo o padre fulano e tal. Olha, se ele seguir Jesus, você pode dizer, mas não deixe que esse padre se torne o seu influenciador. Deixe que Jesus, em suas palavras, quando Pedro disse, Jesus perguntou, vocês também querem me deixar? Agora que eu falei, quem comer do meu corpo e beber do sangue, terá a vida eterna. Pedro falou, Senhor, aonde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então aprendamos a ouvir a voz de Jesus, a palavra de Jesus que sempre vai querer o nosso bem, sempre vai querer o bem maior para cada um de nós. E claro também, no final, quando ele fala que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, poxa, as outras vozes que talvez escutamos, como é difícil às vezes quando a gente vai entender alguma direção espiritual, alguma confissão, que a pessoa já chega meio destruída, meio chateada, tinha tanta força nesse sentido, mas pouco a pouco fui estudando, fui seguindo outras vozes e tal, e todos animados, todos motivados. A minha fé, a minha esperança está pelo solo, não consigo perdoar, não consigo ajudar, colaborar, contribuir, ser solidário, tantas coisas, porque escutamos outras vozes, e são sutis, são sutis, não vem declaradamente dizendo, vocês têm que odiar, não, falando pouco a pouco, e lamentavelmente hoje em dia as crianças e os adolescentes têm essa característica de ir se perdendo com outras vozes, porque o pai e a mãe às vezes são os primeiros que não estão escutando a voz do bom pastor. Então aquilo que eu não faço, às vezes eu não compartilho, eu não transmito. E as crianças não aprendem somente por aquilo que ouvem, mas por aquilo que vem. Será meu pai e mãe fazendo isso? Elas vão repetir os mesmos gestos. Então é um desafio sim, para que nós saibamos que Jesus conclui esse evangelho hoje de uma maneira assim tão bonita, Eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância, não só em quantidade, em qualidade. E qualidade significa eu me sinto amado, eu me sinto perdoado, eu me sinto de tal maneira cheio dessa presença de Deus que eu transmito isso nos meus relacionamentos. Isso é vida em abundância. Não vivamos de miséria, de migalhas. Peçamos ao Senhor, sim, Senhor, tua vida é vida em abundância. Essa palavra que ouvimos agora é para cada um de nós. Não está fazendo Deus, não faz acepção de pessoas. Ele dá o sol que nasce para todos, Ele faz chover sobre justos e injustos, e portanto essa palavra é para todos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vamos repetir, por favor? Eu vim para que todos tenham vida e hoje também, e termino, é o dia que nós fazemos a oração pelas vocações. É o dia mundial de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Que nós peçamos ao Senhor da Messe que mande jovens, jovens que queiram ser padres, que queiram ser missionários, que queiram ser religiosos, que queiram dedicar sua vida evangelizando, levando a palavra de Deus. Claro que qualquer um de nós, como batizado, está convidado também a ser comprometido com o seu batismo, a ser anunciador do Evangelho, mas pensamos para os ministérios específicos, ministérios ordenados, como dizendo na igreja, padre, bispo, que o Senhor possa abençoar tantos jovens que talvez tenham desejo, mas se ele for ajudado pelas orações que fazemos, ser ajudado também pela palavra do Pai ou a mãe que dá, com certeza o incentivo será maior e já vai crescendo nele aquela chaminha. Nós padres, se vocês ouvirem o testemunho de cada padre, da sua história pessoal, como chegou a ser padre, éramos assim, víamos na missa normalmente, de repente, aquela palavra do pai, a mãe, um amigo, uma oração, e a gente vai crescendo e aquela voz vai tomando conta até o momento em que nós
Senhor, nos colocamos de pé, por favor, para que nós, nas nossas orações, oremos por todos os jovens hoje, particularmente no dia do Bom Pastor, que ele envie muitas vocações à igreja e muitos jovens precisam para abraçar o ministério sacerdotal e juntos renovemos a nossa fé, dizendo: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Levantemos a nossa mão e digamos juntos: esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Recebemos do nosso batismo. Recebemos do nosso batismo. Queremos viver com alegria. Queremos viver com alegria. Dar testemunho. Dar testemunho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ressuscitado. Ressuscitado. Amém. Amém. Agora, número 13, no primeiro oração dos fiéis, minhas irmãs e meus irmãos, Jesus, Ele dá a vida eterna às suas ovelhas. Elevemos as nossas preces a Ele e com fé digamos todos: aprendei-nos, ó bom pastor. Aprendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que apacentais vosso rebanho com solícita caridade, concedei aos ministros da Igreja a graça de cuidar com zelo pastoral do povo que lhes foi confiado. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, vosso povo precisa de bons e santos pastores. Despertai em nossas comunidades vocações ao sacerdócio ministerial e à vida consagrada. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que chamais e guardai as ovelhas, concedei aos governantes o olhar amoroso para que os mais frágeis, de modo que sejam progredidos e respeitados. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que pelo nosso batismo nós os tornastes participantes da vossa missão de pastor, dai a todos nós, batizados, o espírito de corresponsabilidade na vida e na missão da Igreja. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que quereis que todas as ovelhas estejam ao seu redor, fortalecei todos os membros de nossa comunidade, em especial os jovens, para que juntos testemunhemos o vosso amor. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. E hoje, na missa de sétimo dia, pode ser que o Padre Victor Fernandes, acho que ele é italiano, De Goiânia. Isso. foi padre com ele na Santa Trindade, acho que ele enfim, quando morre um padre, o que fazemos? Nós pensamos ao Senhor que nós possamos, pedir ao Senhor da bênção, que Ele envie para que sejam pastores segundo o próprio Cristo. Talvez quem conheceu mais de perto o Padre Victor, pode ver um Padre amoroso, carinhoso, e faz com que nós queiramos que saiam novos pastores, a exemplo dos padres que conhecemos, que já estão mais conosco, como no caso agora do Padre Victor. Oremos
109 do livrinho. Eu creio. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei, Senhor, que estudemos sem cessar por estes mistérios pascais, para que a contínua obra de nossa redenção seja causa de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo é nosso dever de salvação proclamar vossa glória. Ó Pai, em todo tempo, mas com maior júbilo louvar-nos neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Pela oração do seu corpo na cruz, levou-a à plenitude dos sacrifícios antigos, e entregando-se a vós pela nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a umas notas. O Senhor é santo, o Senhor é santo.
Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos e a nós, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção da ação de graças, e deu aos seus discípulos e a nós, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, a sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos nessa de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja, e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou conosco. Concedei, dando-nos o corpo e o sangue do nosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. O mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os nossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os nossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade da nossa Igreja, que caminha nesse mundo com o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso bispo Rodrigo, seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por nós redimido, atendei propício às preces desta família que reuniste nesta noite na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai, de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos seres queridos falecidos, e hoje, de maneira particular, o sétimo dia, o Padre Victor Fernandes e Vasco de Freitas Aguiar. Por eles, por todos aqueles que partiram desta vida, os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente a vossa glória, por Cristo Senhor nosso, por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, todo misericordioso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Pai nosso Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, salvai e dai-nos toda a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, licença dos vossos apóstolos, e nos deixe a paz e nos dê a paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Sem sair do lugar, e como somos 50 dias de Páscoa, diga feliz Páscoa para quem estiver do seu lado. Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come desse pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei vossa palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos proteja e guarde para a vida eterna. Amém. Nosso canto número 26 do livrinho. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele nasceu quis se entregar, Deus sem comida, bebida para nos salvar, e guarda
para agradecer, porque o Senhor ressuscitado está em cada um de nós. Mesmo que não continuou, é tempo do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Que nós tenhamos viver com pessoas passadas, ressuscitadas. Que saibamos ouvir a voz do bom pastor, principalmente quando não sabemos como perdoar, quando não sabemos que direção seguir, quando não sabemos nos libertar de tantos pensamentos negativos do passado, quando resistimos a conviver com pessoas que não gostamos muito, que nós sabemos escutar o bom pastor. Ele que deu a vida por suas ovelhas. Obrigado, Senhor. E que essa Santíssima Virgem Maria, a mãe do ressuscitado, nos ensine a escutar a voz do seu Filho amado, Jesus, o bom pastor. E sigamos o seu exemplo a fazer a vontade de Deus como ela fez. Digamos, Maria passa à frente. Maria passa à frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Consolata, Rogai por nós. oremos. Ó bom pastor, velai com benevolência pelo vosso rebanho, e dignai-vos conduzir aos prados eternos as ovelhas que revistes com o precioso sangue do vosso Filho, e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Sentados, Deus. Quinta-feira, dia 30 de abril, às 19h30, teremos a adoração eucarística. Sexta-feira, dia 1º de maio, teremos apenas a missa às 7h30 da manhã. Nos dias 30 e 31 de maio, teremos cursos de preparação para os noivos. Os interessados deverão fazer inscrição na Secretaria Paroquial. E tenho agora um convite especial da Pastoral da Família para todos os casais. No dia 24 de maio, às 15 horas, às 15 às 18 horas, aqui no Salão Paroquial, teremos um encontro de casais. Na saída, vocês poderão pegar um folheto com as demais explicações. Pode vir só o marido ou pode vir só a esposa, não tem problema. E para os casais que têm crianças, podem trazê-las, porque teremos aqui um atendimento para elas. Obrigado. Vamos para a bênção. A bênção soberana da Páscoa. A cara diz assim, depois eu vou dizer lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes do abismo. Amém. Coloquemos a mão no coração, por favor.
Fechemos os olhos um segundinho apenas e respiremos profundamente a bênção de Deus. Respiremos juntos. Pela bênção recebida, digamos obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E a bênção de Deus todo misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com a bênção de Deus podeis ter paz e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Boa semana.